Eu acho que depois da luta incrível que foi Saitama versus Garou, eu acho que tá todo mundo empolgado pro combate final entre Saitama e God. Mas e se eu disser pra vocês que Saitama e God já lutaram? O quê? Né? Você vai ver isso agora, vamos lá. NS Trunks, Peter aqui. Ó, desde que foi comprovado que existe viagem no tempo, dimensões, multiverso, tudo isso em One Punch Man, agora praticamente tudo é possível. E uma situação dessas é um prato cheio pra teoria, vocês sabem disso. Há de se convir que, pô, teoria é o nosso carro-chefe, não é verdade? E a teoria de hoje é que, na verdade, Saitama e God já podem ter se enfrentado. E uma viagem no tempo pode explicar muita coisa que já rolou no mangá. Então bora ver tudo isso assim que vocês mandarem aquele like e se inscreverem no canal. É importante a sua inscrição. É o mais importante de tudo. Se você está inscrito nesse canal, com o sininho. Pô, senão você perde tudo que está acontecendo no cenário popzístico planetário. Galera, obrigado de coração. Isso é bom, isso é importante demais. E vocês estão colocando a gente na segunda etapa do IBEST. Deixei o link aqui embaixo. Pô, que fosse. Que moral que vocês estão dando pra gente. Surreal. De verdade, você que tá aí, que deu voto, você que pensou em ajudar a gente, ou que vai ajudar agora. Porra, você, sinceramente, você é casca grossa demais. É que eu não posso ter com você agora, mas se eu tivesse, eu dava um abraço, apertar. E você ia tentar fazer assim pra me soltar, eu não ia deixar. Eu ia cada vez apertar mais. É porque, porra, eu tô muito afim de te abraçar. Obrigado de coração, galera. Vamos lá. Bom, galera, antes de qualquer coisa, bora levantar alguns fatos pra depois a gente conectar esses fatos com as nossas ideias. Assim melhor, não é verdade? Vamos lá. Desde a primeira temporada, a Associação de Heróis tem uma grande preocupação com o futuro da humanidade por causa de quê? De uma visão da Madame Chibaba que tinha previsto que o planeta estaria condenado. Ela poderia dedicar o tempo dela a prever justamente um cartório para mudar o nome dela. Mas vamos lá. Durante o arco da Associação dos Monstros, o Garou disse que ele próprio era o responsável por esse futuro catastrófico. Mas isso pode ser só a arrogância dele falando mais alto do que a razão dele, até porque muita água vai rolar agora em One Punch Man, muita coisa vai rolar. O God ainda não apareceu pessoalmente. O God, cara, pô, ele vai aparecer. Então não dá pra dizer que foi o Garou o responsável por esse mundo condenado. É ou não é? Além disso, já foi confirmado que o Saitama pode voltar no tempo desde que ele descubra como fazer isso. Porque o Saitama demonstrou que pode copiar qualquer habilidade, ou seja, ele pode replicar qualquer habilidade desde que ele veja essa habilidade sendo executada, né? Como o Garou reconheceu que voltar no tempo era uma coisa que ele sabia como fazer, mas que ele não conseguia fazer, então ele ensinou pro Saitama e assim o Saitama voltou no tempo. Eles estão parando pra pensar o nível de poder que o Saitama tá ficando? Absurdo, absurdo. E depois que o Saitama voltou no tempo, ele se fundiu ao Saitama do presente. Saitama do futuro com o Saitama do presente. Mas o resultado da fusão entre os dois é que o Saitama do presente ficou com algumas características do Saitama do futuro, mas sem as memórias do futuro. Ou pelo menos sem a maioria delas, dessas memórias, ok? E eu tô dizendo isso porque o núcleo do Genos continuou na mão dele. E a calça do Saitama tava rasgada, né? Já que o Saitama do futuro tava peladão. E aí, por fim, né? Os últimos fatos que a gente vai conectar com todo o resto é o fato de que o Dr. Genos constatou que o Saitama não possui limitador. Da mesma forma que o próprio Saitama não sabe explicar como é que foi que ele ficou tão forte. Ele não sabe disso. Chega até a dizer que ele treinou tanto que ficou careca. Faz o menor sentido isso, pô. Fazer flexão, fazer abdominal. Flexão ele fez, não lembro. Mas abdominal ele fez, pô. Fez de agachamento. Não fica forte assim. Fica forte, mas não assim, né? Agora vocês se perguntam, o que isso tem a ver com o Saitama já ter lutado contra o God? Pedro, tu tá de sacastrecho comigo? É muita falta de sacanagem. Vamos à teoria então. Agora chegou o momento. Rufem os tambores. Não precisa rufar não. Ó, se o Saitama pode voltar no tempo, e isso tem como consequência ele se fundir ao Saitama do presente e perder as memórias, isso significa que isso já pode ter acontecido outras vezes. Então você começou a captar a vossa mensagem, né, digníssimo mestre? Começou a entender. Se a Madame Chibaba viu um futuro catastrófico, pode ser que esse futuro catastrófico já existe em algum ponto da linha do tempo, né? Mas assim, mesmo que todo mundo fale muito sobre esse tal futuro catastrófico, ninguém diz exatamente o que foi que rolou nesse futuro. Então pode ser que, na verdade, a Terra foi destruída numa luta entre Saitama e God no futuro. Ou seja, se a Madame Chibaba, se ela teve uma visão, não foi porque essa coisa vai acontecer, mas sim porque já aconteceu. Bacana isso, né? E como a gente já viu, o que o estrago do Saitama pode provocar lá, lutando numa lua de Júpiter? Imagina se ele lutasse na Terra. Imagina o estrago. O que tem lá em Júpiter pra ele quebrar? Nada, porra. Na Terra tem uma cacetada de coisa. Ou seja, a luta entre Saitama e God aconteceu no futuro e destruiu todo o planeta. Como o Saitama derrotou o God nessa luta, o God deve ter jogado um jutsu da conversinha no Saitama para não morrer. E assim o God ensinou o Saitama a voltar no tempo
para reverter esses eventos que devastaram a Terra. Não, tira esse pá. Mas aí quando o Saitama voltou no tempo, ele voltou para a época em que ele ainda estava treinando para se tornar um herói. E assim o Saitama do futuro e do passado se fundiram e se tornaram um só. Dessa forma, o Saitama do passado perdeu o limitador e também perdeu o cabelo, mas não possuía nenhuma memória disso tudo. Agora pensa comigo, pensa. Vocês se lembram que quando o Saitama foi para a lua de Júpiter com o Garou, ele próprio disse que teve um déjà vu? Rapaz, você sabe o que é déjà vu? Não é aquele filme do Denzel Washington, aliás, é um filmaço. Déjà vu, pra quem não sabe, é um termo francês, déjà vu, tem que falar assim, ó, vu. Déjà vu é um termo francês que significa já vi. Ou seja, é a impressão de você já ter visto alguma coisa. Você já teve um déjà vu, não viu? Não teve? Provavelmente você deve ter me visto em outro vídeo, isso é um déjà vu. Não é um déjà vu porque eu não fiz um vídeo exatamente igual a esse. Então, por que o Saitama teria um déjà vu em Júpiter? Como pode isso? Resposta mais simples de todas. Porque ele já teve lá antes. Provavelmente na luta dele contra o God. Agora sim, editor, me ajuda. Porra, essa teoria foi maneira, galera. Se o Saitama se tornou o cara mais forte do universo, sem limitador e sem cabelo, não é porque ele fez sem flexões, sem abdominais, etc. Não, nada disso. O Saitama ficou forte demais e se tornou uma ameaça pro God. O God, com o jutsu da conversinha lá, mandou o Saitama pro passado depois de uma luta que devastou o planeta todo. E foi isso que quebrou os limitadores do Saitama do passado. Vocês percebem todas as possibilidades que se abrem quando a viagem no tempo é inserida dentro da obra? Pode até ser que o One Punch Man esteja num looping temporal, ou seja, o Saitama lutou contra o God, voltou no tempo, se fundiu ao Saitama do passado, para no futuro ele derrotar o God, voltar no tempo e recomeçar todo esse processo de novo. É um ciclo, ok? Sem fim. Ou seja, um paradoxo. O Saitama só tem poder porque ele teve poder lá pra frente, e ele trouxe o poder de volta e nunca teve um início desse poder. Imagina quantas vezes já pode ter acontecido esse ciclo, sabe? Por isso que o Saitama é tão forte, não dá pra negar que sim. Essa possibilidade existe, eu vou falar pra vocês. Lógico, pra mim, isso é uma coisa que a viagem da nossa cabeça aqui desse lado, tá? Mas se acontecer isso, se isso tiver no mangá, vai ser uma história genial. Mas assim, genial absurdamente. E se parar pra pensar, faz todo sentido, de repente, o momento que tá o planeta agora no presente do anime, pode ser algo bem lá pra frente, bem no futuro. Já passaram muito tempo, né? Porque você pode ver que o planeta é todo diferente, né? Parece que é um continente só. E ele pode já estar voltando justamente pra esse tempo, pra esse momento. Por isso que existem esses monstros e tal. Cara, isso seria fabuloso se o mangá mostrasse isso. De explodir cabeças, hein? Sua cabeça explodiu? Não, Pedro, minha cabeça tá intacta. Para, rapaz. Pô, entra na essência da parada. Valeu por esse vídeo. Não esquece, vota no IBEST. É importante, se você não votou, você vai colocar a gente mais pra frente. E eu vou voltar mais pilhado pra fazer mais vídeos de Saitama One Punch Man. One Punch! Porra, eu trago pra vocês isso aqui no violão. Se vocês quiserem, eu trago. Então, ó, galera, comenta aqui embaixo, toca aqui, ó, toca aqui nessa bola, ativa o sininho, mas é importante vocês estarem inscritos. Toca aqui agora pra você estar inscrito, ativa o sininho. E comenta, cara, eu tô pedindo muita coisa, eu me perdi, acontece. É tantos vídeos que a gente se perde. Mas eu conto com você porque eu sei que você é casca grossa. Obrigado, galera. Fui!